Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Estou aqui com muito temor e tremor, mas quando o Senhor nos orienta a fazer aquilo que é de acordo com a sua vontade, eis-nos aqui, de acordo com o que o Senhor quer, nos usando como instrumento para a sua obra, para a sua grandiosa missão. E nós nos colocamos na dependência total do nosso Senhor Jesus. Nós acabamos de ver aqui, através das meninas, conversas em um relacionamento já longínquo, né? Que não sei se vocês lembram, se todos estiveram aqui. Em tempos passados, elas fizeram essa encenação, o legado, e aí se prestaram atenção no início, tempos depois, a vida continuou. E estamos falando de um relacionamento que, a princípio, nos parece ser profundo. Amigas que, independente do tempo, continuam amigas, conhecedoras, cada uma da vida e das dificuldades da outra. Mas existem situações também no nosso dia a dia que nós podemos exemplificar com relacionamentos que não são tão profundos assim. São relacionamentos rasos. Conhecemos a pessoa, mas de uma forma superficial. Poderíamos exemplificar todos os dias, quando você vai ao posto de gasolina, você vê o frentista, às vezes não é o mesmo, podem ser outros, às vezes é até o mesmo, porque por quem você gosta de ser atendido. Você o vê, você o conhece, você sabe o nome, mas é um relacionamento superficial. Ou talvez aquela senhora que você vai até a padaria comprar todo dia aquele pão quentinho, você vai, é bem atendido, sorri, pergunta como vai, mas é tudo muito raso. É superficial. E desde ontem nós estamos falando aqui de algo que o Senhor quer que cada um de nós tenhamos como primícia, que é ter um relacionamento profundo no Senhor. Ontem nós estivemos aqui e falamos de uma forma muito específica, através das palestrantes, irmã Minervina, irmã Eva, irmã Rosângela, através das ministrações e dos louvores, sobre o que o Senhor quer de cada um de nós em um relacionamento profundo. E eu gostaria de te convidar a continuarmos a pensar sobre isso. Qual tem sido o meu posicionamento em meu relacionamento com Deus? Está superficial? Está raso? Ou está profundo? Preciso me aprofundar mais? Vamos mergulhar, sem roupas de mergulho, mas vamos sentir agora a sensação de mergulhar em um relacionamento profundo em Deus. Para tanto, eu convido os irmãos que acessem ou abram suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, estará sendo projetado também. Estaremos lendo Ezequiel de 47 do 1 ao 6. A princípio, deixem sua Bíblia aberta, acessada, que estaremos usando outros versículos também. Mas, a princípio, estaremos falando um pouquinho sobre esse relacionamento profundo que o Senhor quer de cada um de nós. Todos acharam? Você também que encontra-se conosco através da transmissão, tenha um excelente dia. Esteja conosco agora, mergulhando nas águas da vida, que é o nosso Senhor. Vamos nos aprofundar. Convido também a você para estar fazendo a leitura juntamente conosco. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido.
as águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. 6. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Amém? Vamos ler por enquanto até aí, mas não fechem suas Bíblias, que estaremos ainda vendo outros versículos. O livro de Ezequiel, ele é dividido em alguns tópicos. Se você for ler a partir do capítulo 40, você vai perceber que a partir do capítulo 40 até o último capítulo 48, Ezequiel estará diante de visões de um templo futuro. O Senhor o leva a ter essas visões de templo futuro, dando a Ezequiel orientações. E aí, quando nós começamos a ler o capítulo 47, nós vimos que ele está de volta a um determinado lugar. Mas quando a gente está de volta a um determinado lugar, significa de ver que nós já fomos antes. Então, volte comigo lá no capítulo 40, versículo 2, a parte A. Porque quando a gente pensa em ter um relacionamento profundo com o Senhor, a gente precisa ter algumas metas. E a primeira meta que a gente precisa ter é: tudo começa no Senhor. Tudo começa no Senhor. Então, vamos lá, no capítulo 40, verso 2, apenas a parte A, diz assim: em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Então, como nós falamos anteriormente, a princípio o Senhor o levou a esse monte, o colocou em uma posição para que Ezequiel pudesse ter uma visão panorâmica, uma visão ampla de tudo que estava ao seu redor. E você, continuando a ler o capítulo 40, você vai observar com detalhes, porque o Senhor vai descrevendo ali, através da visão, tudo o que o Senhor queria mostrar a Ezequiel. Mostra tudo o que está ao seu redor. E quando a gente traz para os nossos dias, em relação a essa comparação com essa visão que Ezequiel estava tendo, dada pelo Senhor, o Senhor, em dado momento da nossa vida, nos coloca em lugares específicos para a gente observar as coisas que estão ao nosso redor. E, às vezes, as situações nas quais nós somos colocados são especificamente direcionadas pelo Senhor para que haja uma ação. Nós temos, no curso Mulher Única, tem uma lição que fala sobre aproveitar as oportunidades. Mas para que nós tenhamos a dimensão do que o Senhor quer para nós, nós precisamos primeiro estar atentos a ouvir, apreender e entender o que o Senhor quer. E o próximo passo é colocar em prática. Mas quando o Senhor levou Ezequiel a esse monte, o Senhor não levou Ezequiel apenas para observar. Porque é muito bom, né? Quando a gente pode, não sei se alguns ou se a maioria já teve a oportunidade de ir para a região serrana, naquela área de Teresópolis, é muito comum, quando a gente está, antes de adentrar a cidade, parar no Dedo de Deus e tirar uma foto ali, foto turística, um ponto bem, vive sempre cheio, às vezes tem até necessidade de ter fila para tirar foto. E dali você tem uma visão ampla de tudo que está ao seu redor, vê a cidade ao longe. Imagino eu que a visão estivesse falando mais ou menos disso. O Senhor colocando Ezequiel para observar ao longe tudo que estava ao redor daquele monte. Mas aí a gente percebe que o Senhor não levou Ezequiel ali apenas para olhar. Vamos lá no mesmo capítulo 40, agora no verso 4. O que o Senhor disse a Ezequiel? O Senhor falando: disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto está vendo.
Ezequiel não foi chamado na visão dele, ele não havia sido chamado ali apenas para olhar, apreciar. Mas o Senhor falou, observa, se atenta bem a todos os detalhes, ouve e anuncia. Vai, fala. Às vezes a gente se sente tão confortável. Na nossa igreja é uma igreja confortável para a honra e glória do Senhor. Muito trabalho foi feito, desde o templo antigo até chegarmos à possibilidade de estarmos sentados em um banco confortável, termos ar-condicionado, termos um ambiente agradável, propício. É muito bom estarmos sentados aqui. Mas Deus não te chamou para ficar apenas sentado ou observando. Ele não te chamou para ficar no banco. Ele não te chamou para apenas ficar ouvindo das maravilhas do Senhor e apreender para você. Não é só para você. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso ter o amor de Jesus? Não é maravilhoso ter a certeza de que Jesus é o nosso Salvador? Por que você não fala para os outros? Por que você não vai e anuncia? Por que você não aproveita as oportunidades? Assim como o Senhor falou a Ezequiel, eu não chamei você aqui só para olhar. Eu não chamei você aqui só para olhar. Vai, anuncia, fala. O que você viu, o que você ouviu, você fala. Ai, irmãos, como seria maravilhoso se todos nós tivéssemos essa percepção, assim como Ezequiel teve na visão. O Senhor está falando comigo e com você. Eu não te chamei aqui para ficar sentado. Em que você pode me ajudar? Em que você pode trabalhar? Como você pode anunciar o meu amor? Talvez o seu dom seja o de oração. Ore intensamente. Iniciamos na última quarta-feira o mês com a campanha de missões mundiais. Temos missionários nos campos, mas nem todos podem estar lá, nós sabemos. E aí? O que você pode fazer? Você pode orar? Ore. Você pode ajudar, contribuindo? Contribua. Aqui mesmo no seu bairro, não, eu não posso ajudar, não posso ir para o campo, mas no seu trabalho, você pode falar? Na sua vizinhança, você pode falar? Na sua faculdade, você pode falar? Precisamos parar de apenas sentar e admirar. O Senhor nos manda anunciar. Vai, anuncia. Fala o que você tem visto e ouvido. Mas para que isso aconteça, que a gente tenha essa percepção, a gente precisa mergulhar com profundidade, ter um relacionamento profundo com o Senhor. E ontem nós falamos um pouquinho sobre alguns níveis. Não falamos sobre todos. Hoje, agora pela manhã falaremos um pouquinho. À noite o pastor Tadeu também estará falando sobre esses níveis, sobre essa profundidade, como temos falado desde ontem. Mas temos alguns níveis para termos um relacionamento mais profundo. Agora eu peço que você volte lá ao capítulo 47 e vamos ver quais são esses níveis para um relacionamento profundo. Capítulo 47, verso 3. Diz assim: saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Em algumas versões nós temos água que me davam pelos pés. E ontem nós falamos aqui sobre os pés. A irmã Minervina falou sobre esse tópico e, resumindo, fazendo um resumão do que foi falado ontem, o que podemos falar sobre os pés? A irmã Minervina ontem falou um pouco sobre a sensibilidade dos pés. Cadê a irmã Minervina? Lembra aí se eu esqueci alguma coisa. A irmã Minervina falou sobre a sensibilidade dos pés. A irmã Minervina também comentou sobre o que os pés representam na nossa vida cristã, sobre a nossa caminhada.
Nós sabemos que quando nós estamos caminhando, o nosso corpo físico é levado com os nossos pés. Os pés nos levam a lugares, nos direcionam. E aqui, mais especificamente, no capítulo 3, fala sobre uma caminhada, uma chegada ao rio, e começa-se a medir a profundidade. E, na primeira medida, mede-se a água na altura do tornozelo ou dos pés. Em algumas versões são diferentes. Imagine você em uma praia, não sei se isso já aconteceu com alguém, você está numa praia onde tem uma extensão de areia muito grande. A extensão de areia é bem distante do ponto em que você está até a água. E aí você se prepara, você vai descalço, você se prepara e sai correndo, porque a areia está queimando, para chegar logo à água. E qual é a sensação que você tem quando você chega à água? Alívio. Ai, meu pé estava queimando. Alívio. Porque o pé tem essa sensibilidade na sola, né, que ontem foi especificado pela irmã Minervina, e você se sente aliviado. Só que quando você coloca os seus pés na água, no caso da praia, você olha para baixo e você consegue ver os seus pés. Por quê? Porque está raso. Não significa dizer que você não esteja sentindo a água. Você está sentindo, mas está refrescando os seus pés. A sensação até vem para o corpo, porque quando a gente queima a sola dos pés, todo o corpo fica incomodado, é verdade. Mas quando você chega à água e molha os seus pés, dá uma sensação de alívio, refrescância. Mas você olha para os seus pés e consegue vê-los, porque está raso. E você tem o controle dos seus movimentos também. Você pode andar, sair da água, se quiser, voltar para a areia. Você tem essa possibilidade, porque você ainda está no controle. Está tão raso que você consegue controlar o que você quer fazer. E aí, quando a gente volta para os níveis de profundidade em relação ao mergulho, num relacionamento profundo com o Senhor, talvez você esteja aqui. Você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Você se sente muito bem com o povo de Deus. Você ama estar na casa de Deus. Mas talvez o seu relacionamento esteja ainda tão raso com o Senhor. Você olha para você, como você olha para os seus pés, na situação descrita anteriormente, e você consegue ver claramente, com detalhes, tudo o que tem nos seus pés. Quando estamos num relacionamento raso de quase nada estar sendo feito, você olha para você mesmo, percebe, Senhor, o que eu estou fazendo para ajudar, para anunciar, para falar do seu amor? O Senhor me deu o maior presente da minha vida, que é a salvação. Eu recebi. Por que eu não passo isso para frente? Por que permanecer em um relacionamento tão raso? Mas nós falamos também do segundo ponto. Nós falamos também dos joelhos. Vamos, então, agora para o próximo versículo 47, 4, que fala sobre os joelhos. E diz assim: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Até aí, por favor. Ontem a irmã Eva falou um pouquinho também sobre os joelhos. Os joelhos, a irmã Eva falou sobre a importância dos joelhos para o nosso corpo físico, sobre a flexibilidade que ele nos dá, sobre o ir e vir, auxilia. Mas um ponto muito importante que foi falado ontem e que nós precisamos nos atentar em relação aos joelhos. Eles demonstram humildade. Como assim? Porque de joelhos, quando a gente está diante do Senhor, a gente se coloca de uma forma humilde, quebrantada. E é assim que o Senhor espera nos encontrar, com corações quebrantados. A água chegou até o joelho. Tenho uma dificuldade um pouco maior na minha locomoção. Se lembrarmos da situação descrita na praia, imagine que estivéssemos com água nos pés, na altura dos pés, tornozelos, e estivéssemos caminhando
mais para dentro do mar. E agora, nesse momento, a água está na altura dos joelhos. Imaginem a situação, você nessa situação. Você ainda consegue ter o domínio da sua locomoção. Você ainda consegue escolher se quer ir para frente, se quer retornar. Você ainda está no controle. Mas, como nós falamos e ouvimos bem ontem, quando nós mencionamos joelhos em um relacionamento profundo, o joelho significa humildade, oração, busca, entrega. E como está a sua vida de oração com o Senhor? Como está o seu coração diante do Senhor? A humildade que o Senhor quer de cada um de nós. Como está a minha e o meu e o seu relacionamento aprofundado diante do Senhor, com o nível até o joelho? Como está a minha oração? Eu tenho falado com o Senhor? Como está o meu momento devocional? O Senhor tem me encontrado no secreto? Eu tenho ido lá? Ontem eu perguntei, não sei se algumas irmãs lembraram, não sei se hoje vão lembrar. Ano passado, na nossa primeira conferência Forte e Corajosa, nós falamos um pouco sobre esse tema. Quem lembra qual foi o tema do ano passado? Ontem falaram. Gratidão construída no secreto. Lembra muito isso que nós estamos falando, dos joelhos lá no secreto. E como está o meu relacionamento com Deus lá no secreto. Mas não parou por aí, não. Continuamos. E aí, no capítulo 47, ainda no versículo 4, agora na parte B, nós aprofundamos mais um pouco. E diz assim: mediu mais 1000 e me fizeram passar pelas águas que me davam nos joelhos, como falamos anteriormente. E agora continuou. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Em algumas versões, nós ouvimos também águas que me davam pela cintura. E a irmã Rosângela bem falou ontem sobre essa profundidade, falando sobre as águas que nos davam nos lombos, na cintura. E ela usou até uma colocação em relação a quando estamos no mar, ou no rio, piscina, enfim, e estamos com a água nessa altura. Existem pessoas que não sabem nadar, e eu já ouvi, falando assim, eu entro, chego à praia, vou ao mar, mas eu não passo da água até a cintura, porque se vier alguma onda, eu consigo sair. Prestem bem atenção nessa colocação. Não saio sozinha. Se houver a necessidade, eu posso sair. Porque o controle ainda está com a pessoa. Tem maior dificuldade, sim, por ter água na cintura, mas ainda tem o controle da situação. Ainda não está totalmente submerso no Senhor. E aí, para encerrarmos esse nível de profundidade, nós vamos agora para um versículo que não foi falado ontem, que é o versículo 5. Ainda no capítulo 47, versículo 5, e diz: água pelo corpo inteiro. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E se você depois, com calma, continuar a leitura desse capítulo, que é lindo e nos traz muitas lições, quando chegamos nesse versículo 5, fala sobre águas tão profundas, que há continuidade do início da profundidade com os pés, passa-se para os joelhos, chega-se até a altura dos lombos, e há continuidade da caminhada e chega-se até um lugar tão profundo que não se encontra o chão e não se consegue chegar acima. A profundidade é imensa. E só se consegue sair dali a nado. E esse é o nível de profundidade que o Senhor deseja de nós. Porque o Senhor quer nos afogar? Não é essa a intenção. Com certeza não.
mas Ele quer estar com o controle total da nossa vida. Quando estamos submersos, sem achar o chão, ou sem conseguir olhar para cima, nós estamos totalmente vulneráveis. As águas nos levam. Você não tem o controle, apenas conseguirá sair dali a nado. E aí, quando a gente pensa nessa situação, fazendo uma comparação com a nossa vida espiritual, quão maravilhoso seria se estivéssemos nesse contexto de corpo inteiro submerso, de controle total do Senhor, de entrega de forças. Existem alguns relatos do Corpo de Bombeiro. Alex não está aqui, ele iria confirmar ou me corrigir em relação a essa colocação que farei agora. Existem alguns relatos algumas pessoas, de bombeiros que falam, quando estiverem em situação de afogamento, não tente com a sua própria força. Relaxa, né? Porque aí talvez, dependendo da localização, você consiga boiar ou não. Enfim, eu não me aprofundei nesse assunto, não sou profissional. Mas se a gente ficar tentando com a nossa própria força, pode ser até pior. Dependendo do mar, da correnteza, se tiverem pedras próximas, pode piorar ainda mais a situação. Porque a gente está vulnerável a uma situação e a gente quer, com as nossas próprias forças, resolver algo que não é possível resolver com as nossas próprias forças. É preciso se soltar, relaxar, se for possível, numa situação dessa. Eu nunca passei, creio ser bem intenso. Mas assim é a nossa vida com o Senhor. Existem momentos, dificuldades, situações em que a gente tenta resolver a todo custo com as nossas forças. Eu dou um jeitinho aqui. Não, acho que isso não vai dar certo. Vou dar um jeitinho ali. E depois de todas as possibilidades descartadas, sem bom êxito em nenhuma delas, aí sim, então eu vou orar. Depois de tudo tentado, né? Por si mesmo. Tentei, plano A, plano B, plano alfabeto todo, e nada deu certo. Aí, depois de todas as tentativas, agora eu vou orar. Não, Deus vai me conduzir. Quando, na verdade, deveria ter sido a primeira tentativa, porque nessa tentativa a busca é certa e a resposta também, porque o Senhor está no controle da nossa vida. Então, quando estamos com o corpo totalmente submerso, como é colocado aqui nesse versículo, nós entendemos que Ezequiel, nessa visão, ele quer nos dar a seguinte orientação, através da visão dada pelo Senhor a Ezequiel. Se coloque numa profundidade tão grande que o Senhor é quem vai te conduzir. Não tente por suas forças. Não tente por seus planos, por seus meios. Quem dirige é o Senhor. Entregue a sua vida a Ele. Coloque-se diante dEle e Ele cuidará de vós. Nós vimos aqui que as meninas comentaram sobre resiliência. E aí foi muito bem explicado que a resiliência, ela nos traz a possibilidade de adequação e ajustes a situações. E aqui algumas situações foram mencionadas e cada qual se demonstrou resiliente à sua dificuldade, ao seu problema. E o Senhor nos faz resilientes, sim, nos colocando ajustados a situações, ajustados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não seja resiliente por suas próprias forças. Não busque naquilo ou naqueles que não podem te dar a resolução da situação, do problema, da dificuldade. Busque no Senhor. Persevere no Senhor, pois só Ele pode trazer refrigério ao nosso cansaço, à nossa labuta, à nossa luta, ao nosso problema, à nossa dificuldade.
Sem mim, nada podeis fazer, assim diz o Senhor. Sem mim, nada podeis fazer. Lembra que nós falamos lá no primeiro tópico? Tudo começa no Senhor. E para encerrarmos aqui, nós vamos ver o que nós escolhemos depois de tudo isso que nós vivenciamos, que nós ouvimos. O que eu escolho como profundidade para a minha vida? E aí a gente volta lá no capítulo 47, agora no versículo 6. E diz assim a palavra do Senhor. E me disse, viste isto, filho do homem? Está falando comigo e com você agora. Ali ele está falando com Ezequiel, na visão com Ezequiel. E pode estar falando comigo e com você. Depois de tudo que você vivenciou, depois de tudo que você ouviu, depois de tudo que você viu, então, me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Você viu, você ouviu, você vivenciou, e agora? Agora a escolha é sua. Qual nível de superficialidade você quer continuar? Não seria melhor sair desse nível e caminhar para a profundidade que o Senhor quer de um relacionamento contigo, comigo? Não fique à beira da praia, tendo a possibilidade de olhar para baixo e conseguir ver os seus pés. Caminhe. Mas não fique apenas também na possibilidade de olhar para baixo e conseguir ver os seus joelhos. É necessário estarmos em oração, sim. Mas também é necessário ação. Oração e ação. E o que você está fazendo? Deus chamou aqui. Não é um monte alto, mas você está sentado aqui. E o Senhor está falando, olha, observa tudo que está ao seu redor. Agora você vai, anuncia tudo que você tem visto e ouvido. Mas você continua na superficialidade. Talvez isso ainda não esteja te incomodando. Continue a caminhada. Talvez as águas estejam na cintura, no lombo. Mas você pode continuar. Você colocou certas situações no controle do Senhor, mas outras, essa daqui eu resolvo. Ontem a irmã Rosângela falou sobre a possibilidade de colocar um quartinho reservado, e nesse quartinho não. Aquele quartinho deixa que só eu arrumo. É mais ou menos isso. Senhor, toma a minha vida, mas essa situação, deixa que eu dou meu jeito. E não é isso que o Senhor quer. Ele quer uma entrega total. Ele quer que estejamos submersos. Ele quer que Ele tenha o controle da minha vida e da sua vida. E o que você escolhe? Continuar com um relacionamento raso? Lembra que nós falamos logo no início sobre relacionamentos rasos? Lembra o frentista do posto de gasolina? A senhora da padaria? Nós estamos com ela todos os dias comprando pão. No posto de gasolina, eu estou com ele todos os dias abastecendo meu carro. Mas eu não tenho um relacionamento profundo com essas pessoas. Eu os vejo, eu os conheço e apenas isso. E Deus não quer esse relacionamento conosco, raso. Ele sabe que você o vê, que você o conhece. Mas e aí? Apenas isso? Você não anuncia para outras pessoas desse amor maravilhoso. Você não busca intensa oração. Você não se coloca para a obra. Fala, Senhor, eis-me aqui. Em que o Senhor quer me usar? Sou apenas instrumento. A obra é tua. E você não se coloca. Prefere continuar num relacionamento raso. Mas hoje nós estamos aqui, ou melhor, desde ontem, pedindo para o Senhor que nós tenhamos essa intenção
de buscarmos um relacionamento mais profundo em Deus. Feche seus olhos nesse momento. Talvez algumas dificuldades ao longo da sua caminhada, na busca pela profundidade, tenham surgido. É certo. Mas nós vimos aqui que quando nós tentamos resolver qualquer situação com as nossas forças, você pode ter certeza, a conclusão disso tudo é o fracasso. Porque Deus não começou tudo isso. Ele não foi o primeiro a ser consultado. Ele não foi o primeiro a ser buscado. Às vezes ele nem é buscado, em hipótese alguma, nem como o primeiro, como o segundo, terceiro. Mas o Senhor tem falado contigo: eu estou aqui. Por que você não vem? Você me conhece, você já ouviu de mim, só que você não fala de mim para as pessoas. Você não vive o que eu quero que você viva. Você não se entrega por completo, deixando que eu, o Senhor, esteja no controle de toda a sua vida. Nós vamos adorar agora o Senhor e estaremos aproveitando também para fazer um momento de dedicação de vidas, entrega dos dízimos e ofertas. E ao final desse cântico, se você assim sentiu esse desejo de se entregar para uma profundidade maior na obra do Senhor, vem aqui à frente. O pastor Tadeu estará fazendo a oração final logo após esse momento. Mas não deixe passar. Não fique apenas olhando e admirando. Vá, anuncia de todas as maravilhas que você tem visto e ouvido. Coloque-se de pé nesse momento. Pelos dízimos e ofertas que foram entregues, obrigado por vidas que se consagram a Ti, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, nosso desejo, a nossa ansiedade de uma certa forma de prosseguir, de ir mais fundo. Ó Pai, que esse desejo seja sincero em cada coração, nos aprofundar na Tua palavra, na oração, na consagração. Ó Deus, abençoa também os aniversariantes dessa semana, tanto de nascimento como de casamento. Que todos sejam agraciados por Ti, Senhor. Muito obrigado pela vida da irmã Ana Paula, continua a abençoá-la e o seu lar também. Oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém.